Então, fala, segundão. Estamos hoje, nessa quinta-feira, essa manhã maravilhosa. Vamos falar, né, dar sequência, melhor dizendo, sobre a aula do Segundo Reinado, período que Dom Pedro II estava no poder. Pois bem, vocês chegaram de uma aula empírica, né, onde vocês fizeram um experimento, onde foi solicitada que eu desse essa aula para vocês poderem fazer essa experiência, mas agora chegou a aula da história. O microfone aberto aí, hein? Pois bem, paramos ontem no café. Concordam comigo? Então vejam, está compartilhando a tela? Se tiver, bota um joinha aí, de legal, ou fala no microfone. Todos estão vendo? Sim. Então, beleza. Então, com o dinheiro do café, minha galera, meu segundão, olha o que vai trazer. Ferrovias. Ó, professor, mas por que ferrovias? Como é que eu vou escoar esse café do Oeste Paulista para o Porto? Se eu falo Oeste Paulista, eu lembro de São Paulo, para o Porto de Santos. E aí, daí, ó, cair para a Europa. Eu não posso esquecer que o café saiu de Belém do Pará, foi para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a maneira de produzir o café era arcaica, antiga, queimavam, desmatavam, mão de obra escrava. Já no Oeste Paulista... Bom dia, professor. Bom dia. Já no Oeste Paulista, vocês viram comigo que a terra era tão fértil que era roxa, a mão de obra era assalariada e eles apoiavam a República. Então vejam, tanto dinheiro, como eu falei a vocês, na metade do Segundo Reinado, 60% do café do mundo era do Brasil. Então era muita plata, muita grana, galera. Então vejam, eles tinham que ter uma ferrovia para sair do Oeste Paulista para o Porto, do Porto, Europa. Outra coisa, sistema bancário. Eu falei para vocês, era precário. Precisava chegar mais bancos para guardar esse dinheiro, porque, como eu falei, eles guardavam dentro dos colchões, guardavam no assoalho da casa. Olha o perigo. Hoje, você vai ficar guardando dinheiro dentro de casa? Lógico que não, né? Lógico que não. Ah, professor, mas eu comprei um cofre eletrônico, meu amigo. Mas se o inimigo chega, ele vai pegar a senha, vai levar cofre, vai levar tudo. Pois bem, e aí vai surgir esse cara, galera, ó, Barão de Mauá. Me diga uma coisa, segundão, vocês já assistiram já A Grande Família, que passava na Globo, um seriado? Sim, Sim. Eu adorava. Então, eu também. Tinha o Augustinho Carrara, não tinha? Dos táxis, né? E como era o nome do sogro do Augustinho? Alguém me lembra do Augustinho? Que era casado com a Bebel? Alguém lembra? Linneu, professor, Linneu. Linneu. Mas aqui não é Linneu. Aqui é Irineu. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Nós falamos, eu mostrei os videozinhos no início, é justamente agora. Agora a gente vai, ó, amarrar para não separar mais. Então o Barão de Mauá, galera, ele vai ser um grande visionário. É um cara que viveu e pensava. É um cara que pensava além do tempo dele. Então ele vai dizer o seguinte, ele que vai começar todo o processo de industrialização, de modernização do Brasil. Então, vejam, é o Barão de Mauá que vai trazer o barco a vapor, indústria de gás, ele que vai passar o cabo de telégrafo pela Baía de Guanabara sem cobrar um vintém para o imperador. Então, ele que vai modernizar, trazer as ferrovias para o Brasil, os bancos, ele vai ter um banco, ele vai também ter, assim, um armazém para estocar o açúcar. Pois bem, galera, o Barão de Mauá, ele que vai modernizar todo o país. E vai levantar, né, um olhar diferenciado da Inglaterra e do próprio imperador, aonde a Inglaterra vai chegar para o imperador e falar assim,
Vossa Excelência, Vossa Majestade, o Barão de Mauá está tendo mais destaque do que o imperador. Então, vai cutucar o imperador, que vai sentir ciúmes do Barão de Mauá. Então, vocês vão ver que a Inglaterra e Dom Pedro vão dificultar as coisas para o Barão de Mauá. Pois bem, trabalhadores, né? O trabalho assalariado, imigrantes italianos, japoneses chegando aqui no Brasil, é aí que começa todo esse desenvolvimento. Pois bem, aí nós chegamos com as restrições impostas pela Inglaterra. Sim, agora. A Inglaterra, no começo, ela ganha muito dinheiro com o tráfico negreiro. Mas a partir do momento que ela se torna a primeira industrial, que ela começa a vender produtos e abastecer, né, a América, a Europa com seus produtos, ela proíbe. Eu já expliquei isso por quê. Porque o escravo, ele não ganha salário. Ele não tem poder de compra. A única coisa que ele ganha, o coitado, é chibatada, maus tratos. Então, ele não tem como comprar. Então, a Inglaterra fala, opa, onde tiver escravidão, o quê? Eu não vendo. Então, ela vai proibir. Então, notem aqui comigo uma coisa aqui. Atenção, segundão, presta atenção nisso aqui. Quando nós expulsamos os holandeses lá de Recife, de Pernambuco, melhor dizendo, eles foram para as Antilhas plantar cana-de-açúcar e vai virar concorrência agora. Por mais que nós expulsamos, a Inglaterra vem agora e fala o seguinte, meu irmão, escravo mais não. Então, os engenhos, o Brasil vai ter que se modernizar. Então, a mão de obra agora vai ser assalariada. O preço do açúcar, segundão, vai continuar o mesmo? Me respondam aí, por favor. Não, vai continuar mesmo, não. Lógico que eu vou ter que embutir o preço do açúcar ou a mão de obra no valor do açúcar. Não é não, Pedro? Porque é o seguinte, se Pedro tem um engenho, a mão de obra era escrava, já estava paga os escravos. O preço do açúcar fica o mesmo valor. Mas agora, ele teve que se livrar dos escravos e contratar mão de obra assalariada. Pedrão, o seu açúcar que custava o quilo R$ 5, vai continuar por R$ 5, Pedro? Vai aumentar. Vai aumentar. É assim que aconteceu. Então vejam, o nosso açúcar aumentou e o nosso frete era mais caro, porque ficava mais distante da Europa. Por isso que arruína todo esse processo açucareiro. Entendido isso, segundão? Entendido. Todos entenderam? Vani, Vivi? Sim. Beleza? Então vejam, como eu falei a vocês, isso é importante vocês lembrarem sempre. Não era porque Letícia, né, João Vitor, Otávio, enfim, todos que estão aqui nessa aula de quinta-feira, é importante você notar, não era porque os paulistas eles eram humanitários, não, eles botaram na ponta do lápis, já expliquei isso na aula passada. Então vejam, os fazendeiros cobravam tudo, meu irmão. Tudo, desde as passagens do transporte, a hospedagem, as ferramentas, a alimentação, sim, porque eu falei que nas fazendas tinha uma venda. Alguém aqui tem fazenda? Alguém aqui tem fazenda no segundão? Eu tenho uma agora. Eu também, professor. Quem falou eu também, professor? É o Pedro? Pedro. Pedro, pergunte, a fazenda era do seu pai, do seu avô, do bisa? Era de quem? Pertencia a quem? Meu pai tem um e minha mãe também. Certo, mas o pai tem a mãe também, mas pertencia a quem? Sempre foi dos seus pais ou foram dos seus avós? Meus pais só. Só dos pais. E de Vive? De Vive é agora que tem fazenda ou a fazenda era foi herança? É Vanessa. A Vanessa, desculpa. Vanessa. Foi Vanessa. herança, foi do meu bisavô. Do Bisa. Então, se você poder perguntar à sua mãe ou seu tio, exemplo, pergunta, lá na fazenda do Bisa tinha uma venda? Então, isso era uma prática muito comum. Por quê? Lógico, ele fazia de tudo para o empregado não precisar ir na cidade, para ficar ali, né, sempre na fazenda, trabalhando, e sempre ali, querendo ou não, era um funcionário, mas eles cobravam a mais. Exemplo,
Se o quilo de açúcar no mercado custava, por exemplo, custa R$ 3,50, lá na fazenda é R$ 4,50. É R$ 1 a mais, mas você não gasta com transporte, você não precisa ir na cidade, era um pouco mais caro. Mas veja, então o fazendeiro ganhava em tudo. Botava na ponta do lápis, ele falou, meu irmão, é muito melhor eu trazer o imigrante do que comprar o escravo. Diego Otávio, quer falar? Perdão, professor. Tava ligado o microfone, perdão. Então vamos lá. Então vejam só. Parte do lucro vai ser investido na própria cidade. Lógico, por que isso? Presta atenção, geral, segundão. A grande onda é o seguinte, era muito dinheiro, e os bancos não surgiram assim. Então vejam, Letícia Matos é casada com Otávio Lopes. Então, é Letícia Matos Lopes. Né? Então, o que vai acontecer? Ela casou com Otávio é um barão de café, riquíssimo. Então, Otávio tem muito dinheiro guardado, pegou aquele dinheiro, transformou em barras de ouro, está guardado no assoalho da fazenda dele, mas ele vai falar, meu amor, daqui a pouco não tenho aonde guardar tanta coisa. Aí Letícia fala, meu amor, por que não investimos na cidade e colocamos, né, as empresas em nome dos nossos filhos? Por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma rede de lojas de calçados femininos. Então, seja, Otávio vai e compra, constrói as lojas para a Letícia, né? Uma loja central e uma outra loja num outro município próximo. Para os filhos, ele cria, de exemplo, um cinema, para a filha, uma lanchonete. Então, vejam, todo esse dinheiro, presta atenção aqui, segundão, que é gerado do café, vai ser investido nas próprias cidades. Aonde o cafeicultor vai investir, né? Na cidade, com loja, cinema, hotel, restaurantes, e esse dinheiro volta para o fazendeiro. Ou também com fábricas, indústrias. Vocês estão entendendo essa jogada? Aonde isso, professor? Lá no Oeste Paulista. Porque a mão de obra é o quê? Assalariada. Professor, e lá no Vale do Paraíba? No Vale do Paraíba não, porque a mão de obra é o quê? Escrava. Eu vou montar, de repente, uma rede de lanchonetes onde os escravos não podem comprar, não ganham salário? Eu vou fazer isso? Vou, segundão? Não, claro que não. Não, porque Quem senão não vê Não. lucro. eu vou Aí não falir. vê lucro. Exatamente. Então, presta atenção. Escravos não têm poder de compra. E trabalhadores assalariados, sim. Então, isso só vai acontecer no Oeste Paulista. Entendido? Entendido ou Entendido. não? Então, Entendido, veja, professor. era muito comum nessa Entendi. época, os fazendeiros, tanto de café como os fazendeiros de cacau, aqui em Ilhéus, mandarem seus filhos ir morar, estudar na Europa. Sim, iam para lá. Dizem até que aqui na época áurea do cacau, eles acendiam o charuto com nota de dólar. Os coronéis, para mostrar poder econômico, não é isso? Então vejam, ou as pessoas saíam do Brasil, iam para a Europa, chegavam na Europa, né? Eles começavam a se identificar com a cultura europeia, então voltavam de lá usando cartolas, bengalas, fumando charuto, tomando uísque, usando paletós. Então imaginem só, galera, Ilhéus, calor de 40 graus, o cara ficar usando cartola, paletó, bengala, fumando charuto nesse calor. Então vejam só, eram os costumes europeus. Então vejam, e por que eles faziam isso? Olha que crueldade, para diferenciar dos índios e dos negros. Então vejam, eles mandavam, quem tinha um poder aquisitivo, vai para a Europa, meu filho, vai lá estudar, meu filho, vai lá, ver, falavam dessa forma, né? Pegaram um pouco de civilização. Olha que é isso, olha que pensamento. Como vocês já viram isso, né, em várias aulas de história, não existe uma cultura melhor do que a outra, e sim diferente.
Tomem cuidado com isso. Então, os fazendeiros mandavam. Então, eles voltavam de lá imitando os costumes europeus. Então, não tínhamos uma identidade brasileira. Então, vejam, e é remando contra essa maré de imitação que surge ele, o Barão de Mauá, e fala, meu irmão, não devemos ser mero imitadores, e sim concorrentes. Pense nisso. Não adianta eu querer imitar uma coisa que já é sucesso. Exemplo, eu não posso querer imitar o McDonald's. Eu tenho que criar um produto tão bom, brasileiro, que bata, que seja concorrente com o McDonald's. Vocês estão me entendendo? Então, digo, vocês conhecem aquela sandália Kenner, que vende na Backdoor, vende nas lojas de surf, na Cell, vende nessas lojas aqui de Ilhéus. Vocês conhecem? Chama Kenner, que você, quando pisa... Conheço muito bem. Ela é fofinha, parece que você está pisando em chiclete. Pois bem, tem gente que você pode olhar. Tem a Kenya, tem Kenners, que são cópias baratas, mas não vende porque o cara não tem o know-how, não tem a qualidade da Kenner. Mas o Brasil lançou a Havaianas. A Havaianas é concorrente hoje direta da Kenner. Pau a pau. Típica do Brasil. Tanto que é que muita gente, quando viaja para a Europa, não sei se vocês sabem, eles customizam as sandálias havaianas, levam para a Europa, colocam vários detalhes na sandália e vendem. Só com o dinheiro que eles levam de sandálias, eles pagam as passagens de ida e de volta lá na Europa. Então, vejam, é um produto que caiu no gosto, né, internacional. As havaianas. Está entendido ou não? Então, desenvolvimento. Já falei, ferrovias para, né, levar o café do Oeste Paulista para Santos. Sistema bancário, as cidades necessitaram, que era muito dinheiro. Surto industrial, Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, ele sim que vai começar a desenvolver a indústria. Trabalho acelerado, imigrantes italianos. Pois bem, foi remando contra a maré que o empresário Barão de Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, não esqueça esse nome, Irineu Evangelista de Souza, iniciou-se o processo de industrialização nacional no século XX. O Brasil não pode ser um mero imitador, e sim concorrente. Barão de Mauá. Esse era o cara, meu irmão. Esse era o cara. Dom Pedro, o nosso imperador, Dom Pedro II, e nem a Inglaterra não devia ter feito o que fizeram com ele. Faliram o Barão de Mauá. Então, o Barão de Mauá quebrou, galera. Dono de bancos, donos, né, de armazéns de açúcar, dono, ele que espalhou a ferrovia, usina de gás, barco a vapor. E por uma questão de inveja, a Inglaterra se une com o imperador e prejudicam economicamente o Barão de Mauá. Mas ele era um barão, ele vendeu tudo, tudo que tinha, pagou vintém por vintém a quem devia, não ficou devendo R$1.000. Vendeu as roupas, as joias, as casas, tudo. Pagou cada tostão e voltou para o Rio Grande do Sul. E a história, a literatura nos diz que ele se reergueu novamente, sim, se ergueu novamente, mas nunca mais se meteu em política. Alguma dúvida, galera? Não, nenhuma. E aí, Letícia Matos? Leti, eu não estou ouvindo você, está tudo bem? Letícia? Anderson, como é que você está, Anderson? Otávio? Oi, professor, sou eu, Julia Professor, Costa. estou aqui, professor. Eu falei Letícia, hein? Eu falei Letícia. Olha, tá todo mundo aí, ó lá, hein? Olá! Pedrão, Vive, Vani, cadê você? E quem é, Aqui, professor, e quem anda? É meu pai, Tô seu aqui, burro. meu tio. Olá, hein? Quero participação geral. Eu fui Então vamos beber lá. água. Atenção, tá bom. Estou ligado no movimento. Lembre-se que grandes países industriais não queriam o nosso desenvolvimento. Como assim, professor? Eu não entendi. Sim, galera. Galera, vou pedir só um minutinho.
Abram as janelas aí, na moral, todo mundo, todo mundo. Quero olho no olho aí agora. Olho no olho, geral. Bora, Júlia, Letícia, Cauã, Pedro, geral. Abriu janela geral. Agora o momento é crucial. Bora, Vânia, bora, Otávio, bora, Lete, bora, Pedrão. Meu tio, Bora, eu não Vivi. consigo ligar, porque se eu ligar, eu não entendo nada. Não, eu só quero ver vocês, vocês vão me ver. E eu quero. Olha o que vai acontecer agora na história. Eu preciso ver vocês. Bora, vamos lá. Todo mundo. Desliga o áudio, só ver, Tá. só olhando. Vamos lá. Professor, é porque meu notebook não tem câmera. Ô, gente, o notebook não tem câmera. Quer dizer, tem, mas não, mas não tá Ah, funcionando. ah. Eu vou pedir para a Kátia dar uma olhada nesse notebook. Tô brincando. Então vamos lá. Por favor, quem tiver câmera, ligue aí agora. É muito importante a gente ter esse contato. Se eu estou aqui, eu estou ao vivo aqui para vocês. O certo era vocês estarem aí também na telinha. Porque na Piedade, as aulas só rolam na telinha, entendeu? Então vamos lá, galera. Então vejam só. O que acontece aqui agora? Só quero saber se ninguém vai abrir a câmera. Aí eu vou ficar extremamente chateado. Ah, boa, Lete. Boa, Vani. Lete, tudo bem? Tudo povo? Lete está tecnológica, botou até um fundo. Olha lá, hein? Então vamos lá. Galera, é importante. Por que eu quero falar isso para vocês? Olhem, percebam o que aconteceu com o Brasil aqui agora. A Inglaterra, que se dizia brother, sister do Brasil, ela vai vender máquinas prontas a quebrar para virar sucatas. Então veja o seguinte, era a mesma coisa que eu falava, Vanessa e Letícia, ó, estou vendendo um celular para vocês. Só usei pouco, 3 dias, estou vendendo pela metade do preço. Aí Vanessa e Letícia, não, eu quero, professor, eu vi primeiro. Ela falou, não, então vamos fazer par ou ímpar. Aí vamos dizer que Letícia ganhou e comprou o celular. Não passou 2 dias, quebrou o celular. Então me diga uma coisa, a Letícia vai falar o quê para professor? Você me enganou. Concorda comigo ou não? Mas é claro. Não é? Então vejam só, é a mesma coisa. Tudo que a Inglaterra vendia, porque é o seguinte, Dom Pedro falou, ó, e agora, quem vai me ajudar? A Inglaterra vai falar, ó, eu te ajudo, o que você deseja? Ah, eu quero começar a minha industrialização. A Inglaterra, no problem. Eu vendo as máquinas, machine, né? Machine é máquina. Eu vendo as máquinas. Mas as máquinas que a Inglaterra vendia, galera, eram máquinas que estavam prontas a quebrar. Máquinas que eles já usaram. E o brasileiro, Velhas, daquele jeito, ultrapassadas. se achando Aquelas máquinas. o espertão de todos, comprando as máquinas e não duravam alguns meses, as máquinas quebravam. Então as máquinas eram compradas, viravam sucatas. O açúcar do Brasil era mais barato, mas com a escravidão se tornou mais caro e com frete. E os países industrializados, como a Inglaterra, via na escravidão prejuízo, sim, porque eles não conseguiam vender. Então, era só o bolso. Então, vejam, o brasileiro, se achando espertão, caiu no conto do vigário. Porém, não foi por muito tempo, não. Porque, sim, Alves Branco, né? Ele que vai criar essa tarifa, e essa tarifa Alves Branco vai acabar, presta atenção, segundão, você lembra daqueles privilégios do Tratado de Comércio de Navegação de 1810, que é onde os produtos ingleses tinham 15% de imposto, os portugueses 16% e os demais países 24%, o brasileiro falou, meu irmão, é assim que vocês querem, acabou o privilégio inglês aqui no Brasil. Acabou. Então é o seguinte, a tarifa Alves Branco, que é de 1844, acaba com esses privilégios. Então a Inglaterra agora vai ter 24% de imposto. Mas, em contrapartida, os ingleses falaram, what? What? Ou seja,
É assim? O quê? Espera aí, vai colocar a Bill Alberdin. O que dizia a Bill Alberdin? Medida para proibir, coibir o tráfico negreiro. Qualquer navio suspeito de tráfico seria aprisionado pela Inglaterra. Pior, se quisesse, né, fugir, poderia ser afundado. Então vejam. Aí o Brasil falou: não, Inglaterra, brother, sister, oh my brother, take it easy, take it easy. Então vejam, na hora que viu que o caldo engrossou, o Brasil falou: não, brothers, ou seja, concordamos com você, não tráfico, não tráfico. Ou seja, o Brasil novamente cede para a Inglaterra. E aí, galera, presta atenção, vem as leis. Eusébio de Queiroz, de 1850, que fala o fim do tráfico negreiro. Então, o Brasil, com medo de perder os negócios com a Inglaterra, né, com os ingleses, vai adotar essa lei. Mas me diga uma coisa, segundão, vamos dizer que vai ter o show do Wesley Safadão. Não, Wesley Safadão está meio já batido. Vamos dizer um aí novo, um que vocês gostam. Diga aí um artista que vocês gostam. Estou aguardando. Segundão. Qual é um artista que, na atualidade, que vocês gostam? Léo Santana. Léo Santana. Bom, vai ter o show do Léo Santana. A Ivane vai querer comprar o ingresso lá na bilheteria, né? Ô, Vânia, o show do Léo Santana vai ser aonde? Vai ser em Olivença? Vai ser no Boca do Mar? Vai ser no Centro de Convenções? Aonde é que vai ser? No Batuba. Lá no Batuba. Vânia vai lá na central do Batuba comprar, falou: acabaram os ingressos. Mas, Vânia, lá na central do Batuba acabaram todos os ingressos. Mas será que realmente acabaram os ingressos, Vânia? Não, sempre tem alguém vendendo assim na porta ou alguém que desistiu de ir. Então, como é o nome dessa pessoa que está vendendo na porta? Alguém sabe? Como é o nome desse cara que vende lá É na tipo cambista? cambista? Então, veja, no câmbio negro. O cambista é legalizado? É legalizada essa profissão? Não. É contra a lei. Então é no câmbio negro. Às vezes é muito mais caro o valor dele. Só se o show está para baixo que ele vende para não perder tanto dinheiro que ele investiu. Mas o cambista é ilegal, então é no câmbio negro. Ó, câmbio negro. No Brasil a mesma coisa. Vamos parar de traficar escravos negros. Mas só temos 10 minutos. Mas não vai parar o tráfico. No câmbio negro é mais caro, sim. Porque o ingresso, quando você compra na mão do cambista, se o show está pocando como o Léo Santana, será que o preço vai ser o mesmo preço da bilheteria na mão do cambista? Não. Com Não. certeza vai estar mais caro ou um pouco mais barato, só para chamar a atenção. Barato quase nunca, hein? Só se o show for Geralmente está mais caro. mais caro. Então vejam, atenção. Então a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 só foi uma lei para enganar os ingleses, porque o tráfico continuou acontecendo. Aonde? No câmbio negro. Outra questão, lei do ventre livre, ventre da mulher. Olha lá, 1871, libertava os filhos dos escravos nascidos após essa data com 8 anos, se o governo pagasse ao seu dono. Caso contrário, só após os 21 anos. Então me diga uma coisa, será que a lei do ventre livre vai querer mesmo pôr fim à escravidão? Será que o governo vai pagar ao fazendeiro? Será que o governo brasileiro pagava ao fazendeiro? Porque senão o cara vai ter que ser escravo até os 21 anos. Meu irmão, você ficar escravo até os 21 anos, meu irmão,
trabalhando noite e dia se alimentando mal, porque na maioria das fazendas o alimento não era tão bom. Só aqueles fazendeiros que já pensavam, meu irmão, se eu não der uma alimentação rica para o meu escravo, ele não vai conseguir trabalhar, né? Então vejam, e olha aqui, olha essa outra lei, sexagenário. Pensa comigo aqui, segundão. Todo escravo com mais de 60 anos seria livre. Porém, na prática, isso não era verdade, porque eles tinham que trabalhar mais 5 anos. Como assim, professor? Sim, vamos dizer que Anderson era um fazendeiro, né? Anderson, você está online aí? Pode conversar comigo aqui agora, rapidinho? Anderson é o pai, né? Esqueci, o Anderson é o pai. Desculpa, Pedro está online? Agora que eu lembrei. Pedro, está online? Ou se não, João Vitor, eu preciso de um menino. Tô online, pô. Manda. Então, Pedrão, você é o fazendeiro. Eu sou André, vamos dizer que eu sou negro, né? Sou escravo. E eu falo, ó, seu Pedro, hoje eu fiz 60 anos, já vou pela lei do sexagenário de 1865. A partir de amanhã estou livre. Aí você fala assim para mim, não, seu André. Repete aí, não, seu André. Pedrão, cadê você? Ih, rapaz, cadê esse segundão? O cara sumiu. Rapaz, então vamos lá. Qual o exemplo? O negro ele tinha que trabalhar mais 5 anos pela perda. Como perda? O Pedro ia me perder como escravo. Então eu tinha que trabalhar mais 5 anos, até os 65. Tem alguns livros que falam 63, mas o correto são mais 5 anos. Ou seja, mais 5 anos para pagar a perda do escravo. Então, quando o escravo fazia 60 anos, porque a lei era sexagenário, 60, na realidade ele tinha que trabalhar mais 5 anos para pagar o prejuízo, porque o fazendeiro ia perder os seus escravos. Então, assim, com isso, com tudo isso, o que eu quero que vocês entendam, todas essas leis, né? Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenário, são leis para enganar, tapear os ingleses, para inglês ver, porque na realidade não queria acabar com a escravidão. Então vejam, e a escravidão vai de 1822 a 1888. Presta atenção aqui, segundão. 1888, a Lei Áurea, Princesa Isabel, né? Ela vai tirar as algemas somente. Somente porque não vai dar, não vai ter uma lei de inclusão para dar um bom emprego ao negro, dar saúde ao negro, a uma educação ao negro. Então, ela só vai tirar as algemas. Então, pensa comigo, galera. O negro que trabalhava na fazenda, vivia na senzala, mas ele tinha uma utilidade. Agora que ele está sem as algemas, ninguém vai querer dar emprego ao negro. Vai querer dar emprego ao imigrante assalariado. Porque olha o pensamento dos fazendeiros. Ah, o André era meu escravo, agora eu vou pagar pelo trabalho dele? Não, nada disso. Eu pago pelo imigrante. Estão me entendendo? Estou. Estão me entendendo ou não? Estou entendendo. Só João, velho? Sim, senhor. Tá entendendo? Rapaz, Tô sim. Hoje a aula tá, ó. É bom que tá tudo gravado aí. Pois bem, então é dessa forma, galera, que vai, né? Toda essa questão dos fazendeiros perderam seus escravos com a Lei Áurea, né? Eles não vão querer pagar mais pelos escravos. E aí vai acontecer a bela época tropical. Já está acontecendo. O que foi a bela época tropical? Em francês chamam... O professor, eu não estava respondendo porque eu estava com problema no Zoom, viu? Tá bom, Pedrão, tranquilo. Então vejam, Belle Époque Tropical. É em francês, Belle Époque Tropical, mas
Para nós é a bela época tropical. O que quer dizer isso? Foi uma bela época, século XIX, aonde os produtos como o café, o cacau e a borracha, o café no Sudeste, o cacau no Nordeste e a borracha no Pará, em Belém do Pará, vão trazer desenvolvimentos, como assim a fotografia, o cinema, o telefone, a lâmpada elétrica, o automóvel movido a gasolina. Vejam, o Brasil com a borracha, bicicleta, automóveis, vai se modernizar. Porém, nem todo mundo vai ter as... Oi, estou ouvindo. Manu, Emanuele e Patrick estão pedindo para avisar que a internet deles está ruim. Beleza, Eles não estão participando. Ok, obrigado. Então, vejam. Então, toda essa bela época tropical, ou seja, essa época tropical, com o cacau, com o café e com a borracha, vão trazer essas modernidades para aqui, para o Brasil. Para vocês, hoje, isso danado não importa, porque hoje vocês têm um celular, mas e tudo que vocês querem, vocês conseguem fazer, olhar, produzir no celular. Mas, antigamente, a fotografia, o cinema, o telefone, a lâmpada, a água encanada, a energia elétrica, benefícios dos automóveis. Tanto que galera, a primeira sessão de cinema que teve no Brasil, está na literatura, que quando uma locomotiva começou a andar na tela, o pessoal saiu correndo da sessão de cinema pensando que o trem ia passar por eles, em cima deles, entendeu? Pois bem, com tanta coisa acontecendo, a época bela, ou seja, a bela época tropical, o Brasil, a monarquia perde prestígio, pois politicamente passava por um certo desgaste de opositores. Sim, a oposição. Vocês viram que opositores? Quando o pessoal voltou da Guerra do Paraguai, Dom Pedro II não quis dividir o poder. As ideias republicanas com os negros também, que queriam alforria, queriam o fim da escravidão, ganha força. Isso leva à retirada do imperador 24 horas. Ele teve 24 horas para sair do Brasil. Então, aí vem o golpe dado pelos militares, beleza? Que vai dar um intimato, aqui isso daqui, um ultimato, melhor dizendo, vai dar um ultimato, dizendo o que levou o imperador a sair do Brasil. 1 minuto. Descontentamento com vários setores da sociedade com o sistema imperial. As elites dominantes, ou a aristocracia brasileira, com a abolição da escravidão. Muitos não gostaram. O exército, ele não queria dar, né? Quer dizer, o exército, após a Guerra do Paraguai, os oficiais desejavam uma maior participação política. Ele deu? Não deu. E a maioria da população não tinha direito à cidadania. Que cidadania, professor? Água, energia elétrica, ir ao cinema, máquina fotográfica, enfim, não tinha direito a isso. Galera, paramos aqui. Vamos dar início a um pedaço da República. Continuamos na próxima aula. Até semana que vem. Tamo junto.